conversar com vocês aqui nesse vídeo sobre a questão da eficácia das abordagens terapêuticas para o transtorno de ansiedade social. Tá? Mais especificamente, sobre a eficácia da ACT, ou ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, para esse quadro diagnóstico. Tá? Então, eu acredito que você que é paciente ou cliente e que está no processo terapêutico, ou você que está pensando em buscar uma ajuda terapêutica, e está na dúvida em relação a que profissional buscar, em termos de abordagem de tratamento, eu quero crer que esse vídeo vai ser bastante esclarecedor para você. Tudo bem? Olha só. Em termos de o que a gente chama de padrão ouro de tratamento para o transtorno de ansiedade social, ou TAS, a gente tem a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. O que é padrão ouro em termos de tratamento? É um tratamento, digamos assim, de primeira linha, seria um tratamento de primeira escolha para o transtorno. Por que a TCC se tornou o tratamento padrão ouro para o TAS? Porque a TCC ela já tem uma tradição em termos de pesquisa de tratamento, pesquisas de resultado, através de ensaios clínicos randomizados bastante consistente ao longo de várias décadas, desde a sua origem, do seu desenvolvimento, lá nos anos 60. Tudo bem? E, através dessas pesquisas de resultado, a TCC ela já se mostrou bastante efetiva para os transtornos de ansiedade de uma forma geral, incluindo o transtorno de ansiedade social. Ok? Então, esse é o ponto básico que a gente precisa ter em mente. Se você deseja buscar, está com a intenção de buscar uma terapia que já é efetiva, comprovada cientificamente para o transtorno, a TCC é uma opção totalmente válida. Certo? Bem, o que nós temos em relação à ACT? A ACT, assim como a TCC, ela é uma abordagem que a gente pode, digamos assim, classificar ela como sendo uma abordagem cognitivo-comportamental. Tá? Só lembrando aqui, pessoal, um parêntese, quando a gente fala TCC, tá? Isso envolve uma série de abordagens terapêuticas que guardam algumas diferenças e algumas semelhanças. TCC não é uma coisa única. Dentro da TCC existem N abordagens terapêuticas. Certo? Por exemplo, você tem a terapia cognitiva do Beck, que é a mais clássica, é a que deu início a tudo. Você tem a terapia racional emotiva do Ellis, que já é uma outra abordagem, muito semelhante à do Beck, mas ela tem uma pegada um pouco diferente. Você tem a terapia do esquema,
que é uma terapia mais recente. Você tem a terapia focada na compaixão, está dentro aí também das TCCs. E você tem, assim, entre outras, né? E você tem também a terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Embora a ACT ela esteja baseada numa fundamentação teórica diferente da TCC, né? A ACT está baseada na análise do comportamento, de forma predominante. E ela tem, digamos assim, uma teoria da linguagem e da cognição própria, que é a teoria das molduras relacionais. Então ela se fundamenta por essas bases da ciência do comportamento e da teoria das molduras relacionais. Enquanto que a TCC ela vai se basear no modelo cognitivo. Tá? Mas enfim, de qualquer forma, a ACT, tanto a ACT como as TCCs, né? Inclusive seria até mais correto falar realmente no plural, as TCCs, elas se baseiam, elas fazem parte do que hoje a gente chama de terapias baseadas em evidência. Tá certo? Fazem parte desse grande movimento que está crescendo cada vez mais hoje na psicologia, que é a psicologia baseada em evidências. Evidências de quê? Evidências de eficácia para determinados problemas clínicos. Tudo bem. Até aqui, a gente entendeu que a TCC é um tratamento de primeira linha para o TAS. E a ACT? Qual o lugar da ACT para a ansiedade social? Pessoal, eu diria que, assim, né, por tudo que eu já estudei e na minha prática profissional também com a ACT, tá? Inclusive, provavelmente semana que vem vai sair uma aula aqui no canal de um estudo piloto sobre a eficácia da ACT para o transtorno de ansiedade social generalizado. A gente pode considerar também, não sei se de forma um pouco preliminar, que a ACT também é um tratamento de primeira linha para o TAS. Por quê? Porque, apesar da ACT ela ser mais jovem que a TCC e, consequentemente, ter menos estudos, mas ela já tem estudos mostrando a sua eficácia para a ansiedade social, e isso vocês vão ver nessa aula que deve sair na semana que vem. Tá? Estudos de ensaios clínicos randomizados, dentro dos padrões de pesquisa que hoje são validados pela comunidade científica. Tá certo? É claro que se você for comparar a quantidade de estudos da TCC com a ACT tem menos estudos do que a TCC. No entanto, pessoal, um dado importante agora. Esses estudos de eficácia da TCC para a ACT, de TCC para a ansiedade social, existe um número ainda significativo de pessoas que não respondem à TCC tradicional. Ou pelo menos não respondem como esperado em termos de melhora da sintomatologia do quadro. Um número significativo de pacientes. E a ACT, ela se mostrou tão eficaz quanto a TCC em algumas medidas de resultado, como, por exemplo,
melhora dos sintomas de ansiedade social, redução dos padrões de evitação experiencial e evitação comportamental das situações sociais. E ela trouxe, né, ela foi superior em algumas variáveis à TCC. Por exemplo, a variável de qualidade de vida. Né? Porque como a ACT ela é uma terapia baseada em valores, ela foca muito as suas intervenções nos valores, isso acabou sendo um diferencial da ACT em relação à TCC tradicional. Né? Os padrões de controle percebido também foram melhores em relação à ACT comparado à TCC. Então, o que a gente pode tentar concluir a partir disso? Tá? Aqueles indivíduos que não se adaptam por algum motivo, ou não evoluem, ou não têm o resultado esperado com a TCC, a ACT ela se mostra, né, uma alternativa de tratamento extremamente válida para a ansiedade social. Esse é o ponto que a gente pode concluir. Aí você pode colocar, mas são necessários mais estudos? Com certeza. Com certeza a gente precisa ter mais estudos, principalmente com métodos de ensaios clínicos randomizados, e estudos que vão comparar mais diretamente a eficácia da ACT em comparação à TCC tradicional. Né? Mas a gente já pode afirmar de uma forma relativamente segura de que sim, a ACT ela é eficaz para a ansiedade social de acordo com as pesquisas. Levando em consideração a minha prática clínica, pessoal, já atuo com a ACT já há um bom tempo, e eu já atuei com TCC tradicional também. Em termos de resultado, elas são basicamente equivalentes. Agora eu estou falando do ponto de vista da minha prática clínica. Os resultados são basicamente equivalentes. Eu diria que a ACT ela tem uma certa vantagem em relação à TCC por conta da questão dos valores. Né? Então, digamos que ela dá alguns passos a mais do que a TCC tradicional. Ela não fica muito preocupada com a questão dos sintomas. Claro que a gente vai ter um olhar para os sintomas, mas ela, na verdade, a missão do terapeuta ACT é favorecer uma vida significativa, uma vida com propósito, uma vida valorosa para o cliente. Tudo bem? E essa não é tanto a pegada da TCC tradicional. Tá certo? Então, se você está pensando em fazer terapia, a recomendação que eu dou, e você está na dúvida, né, de qual tratamento buscar, eu recomendo que você busque ou um terapeuta que atue com TCC ou um terapeuta que atue com a terapia de aceitação e compromisso, que hoje são os dois tratamentos considerados efetivos para o TAT. Tratamentos de primeira linha. Né? Bom, então é isso, pessoal. Eu, assim, agora no final dos vídeos, algumas pessoas me pediram, né? Às vezes as pessoas entram em contato comigo pedindo informações sobre a terapia. Tá? Se você quiser mais informações sobre a terapia,
para o TAIS, né, eu atuo basicamente com essas questões ligadas à ansiedade social e à timidez, você pode entrar em contato comigo aqui no e-mail que eu deixo aqui na descrição para solicitar informações da terapia, ou se você quiser agendar uma entrevista comigo, você pode também deixar aqui, entrar em contato comigo por esse e-mail aqui que eu deixo na descrição. E brevemente eu vou tentar colocar ali um link para você falar diretamente comigo no WhatsApp, caso você tenha interesse em estar iniciando o seu processo terapêutico. Tá bom? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like. Se possível, compartilhar o vídeo. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Dúvidas, comentários, sugestões, vocês também podem escrever para mim aqui nos comentários. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.